Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do módulo de farmacologia. Meu nome é Tiago. Essa será uma aula introdutória do estudo dessa ciência incrível que é o mundo da farmacologia. Ao longo desta aula, iremos abordar os seguintes tópicos: história, descoberta de fármacos, indústria farmacêutica e patentes, tipos de medicamentos, alguns conceitos e toxicidade por fármacos. O homem faz uso de plantas desde os tempos primitivos, tendo fascinação pela utilização de substâncias que sejam capazes de alterar funções do organismo, seja para fins alimentícios ou curativos, sendo assim uma relação muito antiga. Um dos primeiros tratados do uso de plantas medicinais foi escrito em placas de argila e é datado de 2600 a.C. na Mesopotâmia. As plantas eram utilizadas para tratar indisposições, mal-estares, gripes e resfriados. E os conhecimentos do uso das plantas para os fins medicinais é passado de geração para geração, desde os primórdios da humanidade. Muitas das plantas tinham substâncias terapêuticas, mas também apresentavam substâncias tóxicas. E no ano de 78 a.C., um botânico grego chamado Pedânios Dioscorides produziu um livro chamado De Materia Medica, a qual escreveu cerca de 600 plantas medicinais. Cerca de 600 plantas medicinais, produtos de animais e minerais para tratar enfermidades. Este livro acabou se tornando uma referência por 14 séculos. No ano de 1493 a 1541, existia um médico suíço-alemão, mais comumente chamado de Paracelso. Este se tornou o pai da farmacologia moderna. Muitos médicos daquela época utilizavam substâncias químicas nos pacientes somente através do princípio da observação. Ou seja, era administrada uma planta no paciente e esperava-se analisar os efeitos que essa substância da planta administrada fazia no corpo da pessoa. Paracelso fazia o contrário. Ele aliava a teoria com a prática. E por conta disto, e também por inveja de muitos, ele foi acusado de envenenador. E para se defender, Paracelso fez a sua frase marcante para definir o que é veneno, que está escrita aqui no slide. Se quisermos explicar adequadamente o que é um veneno, então o que não é um veneno? Todas as coisas são venenos, e nada está livre de veneno. Somente a dosagem estabelece se algo não é um veneno. Com isso, Paracelso estabeleceu que tudo é veneno, mas o que difere o veneno de um remédio é a dose que é administrada. Isso serviu de base para a farmacologia moderna, onde são realizados experimentos para definir a dose letal, que é uma dose capaz de matar cerca de 50% de uma população, e a dose efetiva 50%, que é a dose capaz de desenvolver efeito em 50% de uma população. E a razão destas duas, da dose letal com a dose efetiva, gera o índice terapêutico, que corresponde a uma margem de segurança do fármaco, que significa o quanto eu posso administrar do medicamento no paciente sem que cause efeito subterapêutico e efeito tóxico. Aqui nesse slide nós temos a foto do Paracelso aqui representada. Um farmacêutico, no ano de 1803, chamado Friedrich Wilhelm Adam Sertanier, realizou um feito inédito na farmacologia, e que mudou o rumo dessa ciência na época, e a transformou no que conhecemos hoje. Ele foi a primeira pessoa a conseguir isolar um princípio ativo que conhecemos hoje, que é a morfina, que é um analgésico opioide. Ele seccionou uma parte da planta, como mostrado na imagem,
Isso fez com que um líquido branco escorresse, e foi através desse líquido que foi possível fazer o isolamento do princípio ativo. Aqui na imagem nós temos a papoula, né, que é a planta que gera o princípio ativo da morfina, através do escorrimento deste líquido aqui na imagem. Foi possível selecionar a morfina, que na imagem ao lado direito, nós temos a molécula estrutural da morfina. Mas por que isolar um princípio ativo? Por que isso é importante? Por 4 motivos principais. Primeiro, identificação. Quando você identifica, você sabe o que você está administrando na pessoa. Segundo motivo, a partir disso você conhece a farmacocinética da molécula, que corresponde, né, ao movimento da molécula no organismo e o que o organismo faz com ela. Como ela é absorvida, distribuída, metabolizada e excretada. E também a farmacodinâmica, que corresponde a qual ação essa molécula irá desencadear no corpo humano. Como e com o que irá interagir para desencadear o seu efeito. Terceiro ponto, dosagem segura. A partir disto é possível estabelecer uma dosagem segura do fármaco, a fim de se evitar danos ao organismo humano. E quarto e último, possibilidade de síntese química do composto, a fim, né, de se preservar os compostos originais que continham essa molécula. Então, o que é farmacologia? A farmacologia é uma ciência que estuda a interação de substâncias químicas com sistemas biológicos. Como mostrado aqui nesta imagem, a letra A corresponde a uma molécula do corpo humano, uma molécula receptora, né? Que pode ser um canal iônico, uma enzima, uma proteína G, dentre outras. Que no caso aqui nós temos apenas representado como receptor do fármaco, que corresponde, né, aos aminoácidos de uma proteína. E na imagem B nós temos a molécula do fármaco em si. E na imagem C nós temos a interação da molécula do fármaco com essa proteína receptora, que isso acontece através de ligações químicas. Bom, a descoberta de um novo fármaco envolve a participação de várias pessoas de diferentes locais, como indústrias, startups, laboratórios, centros universitários, centros de pesquisa, cujo objetivo em comum corresponde à descoberta de uma molécula inovadora, uma molécula guia. E isso exige grande investimento financeiro, passando dos bilhões de dólares, e passando de 10 anos de pesquisa e investimento para o desenvolvimento de um novo medicamento. Neste slide, vemos as etapas que ocorrem para a produção de um novo fármaco. Na primeira fase, temos a seleção do alvo, que é a descoberta do fármaco. Na primeira fase, temos a seleção do alvo. Primeiramente, deve-se realizar a seleção do alvo farmacológico, a proteína receptora do fármaco, e depois fazer a clonagem deste receptor. Antigamente não era feito assim, era administrada a substância na pessoa e esperava para ver o que iria ocorrer. Porém, isso causava grandes efeitos colaterais, como queda brusca de pressão arterial, broncoconstrição, e também pode ocorrer quedas muito bruscas dos níveis de glicose no sangue. Por isso, primeiro deve estabelecer o alvo farmacológico, realizar a sua clonagem, e os testes são realizados in vitro, por meio de equipamentos. As indústrias farmacêuticas possuem também uma biblioteca de substâncias, na qual é feita a interação das substâncias químicas com o receptor, para ver se ocorre algum efeito. Meio que acontece na tentativa e erro. E por meio disto é selecionada uma molécula guia, que é uma molécula que vai dar origem ao novo fármaco. Esta molécula guia vai ser alterada por substância por química combinatória.
para se tornar mais específica para agir no alvo e também para se tornar mais resistente à metabolização de primeira passagem e também mais potente. E com isso, assim é gerado o fármaco. Com isso, são realizados testes farmacológicos em animais para ver se a molécula desenvolve efeitos tóxicos, genotóxicos, dentre outros. E existem também bibliotecas de produtos naturais. Porém, muitas são moléculas complexas e muitas vezes se torna impossível realizar a otimização dessas moléculas. Se aprovado, a molécula do fármaco agora, passa para uma nova fase, que é a fase de desenvolvimento pré-clínico, como mostrado aqui na imagem. No desenvolvimento pré-clínico, são feitos testes para assegurar que o fármaco é seguro, para se realizar experimentos em seres humanos, sendo feitos 4 tipos principais de testes. Via farmacossegurança, que busca identificar se o fármaco não desenvolve efeitos agudos que possam vir a se tornar perigosos. Ver se o fármaco é tóxico, se é genotóxico, se causa lesões teciduais ou outros prejuízos aos seres humanos. Ver os estudos farmacocinéticos e toxicológicos referente à concentração plasmática máxima não tóxica que o fármaco atinge no plasma. Deixa eu pensar. E poder fazer o desenvolvimento químico e farmacêutico do fármaco que seja viável economicamente para a produção em larga escala. Se aprovado, é passado para uma nova fase, que é o desenvolvimento clínico, que possui 3 fases. A fase 1 é realizada em um grupo de pequenos voluntários saudáveis, a fim de diagnosticar efeitos potencialmente perigosos, desagradáveis, efeitos farmacocinéticos e ainda farmacodinâmicos. Na fase 2, são realizados em grupos de pacientes de 100 a 300 pessoas, buscando avaliar a efetividade do novo fármaco frente a tal patologia, a qual foi designado. E fase 3, são estudos utilizando milhares de pacientes de forma aleatória, duplo cego, visando a comparação da efetividade do novo fármaco com um já utilizado clinicamente. Após aprovado na fase 3, é feita a submissão para as agências reguladoras dos países, para este ser aprovado. No caso do Brasil, é a Anvisa, que aprova ou reprova o novo fármaco. E nos Estados Unidos existe a FDA, que é a Food and Drug Administration. E na fase 4, consiste em um acompanhamento após a comercialização. Este não tem um prazo e é a fim de detectar efeitos adversos raros, o que leva à restrição do uso do fármaco em certos grupos de pacientes. Bom, as patentes. A produção do novo fármaco gera a produção de propriedade intelectual, tanto de quem investiu tempo e dinheiro em cima, e isso gera a patente, que é um documento que estabelece a propriedade intelectual e a exclusividade de produção do novo fármaco, visto que a empresa investiu muito dinheiro e também muito tempo em cima deste novo medicamento. A patente tem duração média de 10 anos e pode ser estendida por meio de um pedido de extensão de patente. E quando a patente expira, outras empresas farmacêuticas podem produzir os mesmos medicamentos, surgindo os medicamentos genéricos e similares, que são mais baratos pelo fato que a empresa não precisou ter investimento, como a empresa original fez, e isso gera concorrência no mercado. Toxicidade por fármacos. Os fármacos produzem tanto efeitos desejáveis, benéficos, quanto maléficos.
Ou seja, se você toma um medicamento para uma coisa, ele acaba afetando outra coisa no organismo. Como, por exemplo, você toma uma aspirina para alguma dor e isto acaba prejudicando o estômago, no caso de pessoas que têm gastrite, né? Acaba diminuindo a produção de muco do estômago da pessoa e isso gera desconforto estomacal. Gastrite também pode ocorrer sangramentos gástricos. Os efeitos desejados correspondem aos efeitos que o medicamento foi feito para desencadear no organismo. E os efeitos indesejados existem dois. Os indesejáveis não prejudiciais, né, correspondem aos efeitos adversos que o fármaco desencadeia, como, por exemplo, uma cólica por meio da utilização de protetores gástricos, como, por exemplo, o uso do pantoprazol. E tem os efeitos prejudiciais tóxicos, que no caso temos o farmacológico, como mostrado na imagem aqui. Por exemplo, o uso de barbitúricos, eles induzem a sedação e a depressão da atividade do sistema nervoso central. Os efeitos patológicos, como hepatite causada por paracetamol, pois quando o paracetamol ele é metabolizado pelo fígado, ele acaba produzindo um composto tóxico, um metabólito tóxico, que é chamado de NAPQI, que ele é conjugado com uma substância produzida no fígado, um glicuronídeo, para assim ser excretado sem causar danos às células do fígado. E também com o uso do paracetamol acaba também tendo alterações bioquímicas que são detectáveis em exame de sangue. Mas nada que não impeça de se usar o medicamento também. E temos efeitos genotóxicos, como por exemplo o tratamento de câncer, né, com os quimioterápicos, a radioterapia em si, e que podem levar a alterações genéticas, que podem causar futuramente prejuízos ou não à saúde do paciente. Existem outros tipos de ações tóxicas por fármacos no organismo, como reações alérgicas, do tipo hipersensibilidade do tipo 1, né, que no caso seria a anafilática também, a 2, a 3 e a 4. Onde podem ocorrer também destruição do tecido por reação imunológica, como acontece na síndrome de Stevens-Johnson. Como, por exemplo, a molécula do fármaco, por ser pequena, ela acaba entrando na célula e se misturando a certas proteínas da célula. E como a célula tem que mostrar para o sistema imune, do tecido no caso, né, as células do tecido têm que mostrar para o sistema imune que o que elas estão produzindo pertence ao organismo, em condições normais, né, o sistema imunológico detecta que a proteína que está sendo expressada pertence ao sistema imunológico, né, quer dizer, pertence ao organismo, perdão. E no caso de uma das hipersensibilidades agora, que gera lesão tecidual, essa molécula do fármaco acaba se ligando em uma proteína e é expressa para o sistema imunológico ele identificar, para ver se aquilo pertence ou não pertence ao organismo. Por ter essa molécula pequenininha, que é chamada de apteno, o sistema imunológico acaba não reconhecendo que aquilo pertence ao organismo e acaba gerando lesão tecidual, de destruição do tecido em si, como acontece na síndrome de Stevens-Johnson, por exemplo. E temos a automedicação, que corresponde também a um fator que acarreta bastante em ações tóxicas, onde as pessoas também insistem em realizar a administração de medicamentos sem consultar um profissional especializado, como o farmacêutico. E muitas ações tóxicas ocorrem por interação fármaco-fármaco, que envolve todos os fatores farmacocinéticos e farmacodinâmicos, né, que envolve também a absorção, distribuição, metabolização e a interação da molécula, né, com o seu receptor alvo. E deixa eu ver.
teratogenicidade. A teratogenicidade corresponde a uma alteração que o fármaco pode gerar no feto. No caso, quando a mãe faz uso de medicamento durante a gravidez. É contraindicado que a mulher faça uso de fármacos no primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque nessa fase é a fase em que o feto está se desenvolvendo. Todas as estruturas do feto estão se desenvolvendo em si. E os fármacos, como acontece, é visto na farmacodinâmica, eles atuam ou inibindo ações do organismo, né, alterando funções fisiológicas, ou eles inibem funções, ou eles fazem com que uma molécula do organismo tenha maior efeito, como por exemplo o que acontece com o uso dos benzodiazepínicos com o GABA, só a quesito de exemplo mesmo. E isso gera, e como a criança está em fase de desenvolvimento, isso acaba interferindo no desenvolvimento da criança. Um exemplo mais comum da teratogenicidade foi com o uso da talidomida, onde muitas crianças, as mães que usavam este medicamento, esse fármaco, muitas crianças acabaram nascendo com malformações grotescas, como por exemplo os membros curtos, os membros longos curtos, nasceram com braços curtos, pernas curtas e assim por exemplo. E decorrente disso, a FDA nos Estados Unidos desenvolveu uma tabelinha, como mostrado aqui na imagem, com 5 tópicos de medicamentos, de níveis de segurança de medicamentos. Que no caso, somente o grupo A são os medicamentos que as mulheres podem tomar com segurança sem que haja prejuízo ao feto. Bom, existem alguns tipos de medicamentos, né? Neste slide nós vamos abordar alguns dos tipos de medicamentos existentes de forma sucinta, né? Nós temos os medicamentos fitoterápicos. São medicamentos produzidos única e exclusivamente por plantas, sem que haja o isolamento do princípio ativo. Já os medicamentos homeopáticos são medicamentos preparados de tal forma que utilizam do princípio semelhante e cura semelhante. Por exemplo, se uma pessoa tem rinite, e para tratar a rinite vamos utilizar uma substância que induz a rinite, só que de uma forma extremamente diluída, né, para com que não acabe induzindo a alergia no paciente, né. Medicamentos alopáticos. São os medicamentos mais comumente encontrados e usados no mundo. Corresponde a esses medicamentos que encontramos na farmácia que utilizamos. São os mais comuns. Os medicamentos manipulados. São medicamentos, né, como o próprio nome já diz, manipulados, que são produzidos em farmácias de manipulação, a fim de atender uma prescrição médica e também atender a uma necessidade pessoal do paciente. Os medicamentos controlados. São medicamentos que necessitam de um controle especial, sendo prescritos com receitas de cores diferentes, como azul ou amarela, e na qual uma das vias fica restrita na farmácia. Como sabemos, isso ocorre com os antimicrobianos. Medicamentos isentos de prescrição médica. São medicamentos de venda livre, que são adquiridos sem receita médica, utilizados para tratar males menores, como, por exemplo, uma gripe, dor, né, resfriados. E medicamento inovador. É um medicamento novo, cuja segurança e a eficácia e qualidade necessitam serem comprovados. Ou seja, no caso, é como se fosse o descobrimento de um novo fármaco, como foi mostrado anteriormente. E o medicamento de referência. Após a aprovação do medicamento inovador pelo órgão regulador, são medicamentos que apresentam segurança, eficácia e qualidade comprovados para serem produzidos e comercializados.
E os medicamentos genéricos? Existe uma definição da Anvisa que eu vou ler para vocês aqui. O medicamento genérico é aquele que contém os mesmos princípios ativos, na mesma dose e forma farmacêutica. É administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, apresentando eficácia e segurança equivalentes à do medicamento de referência, e podendo com este ser intercambiável. Ou seja, o genérico é como se fosse uma cópia fiel do medicamento de referência. E é mais barato também pelo fato, de que a indústria que produz o genérico não teve todos os gastos que a indústria que fez o medicamento original teve. E os medicamentos similares são medicamentos que contêm os mesmos ou mesmos princípios ativos, apresentam a mesma concentração, a forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica, mas pode diferir em características relativas quanto ao tamanho e a forma do produto, prazo de validade, embalagem, a rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado pelo nome comercial ou a marca. Ressaltando que o genérico não tem marca, tá bom? Bom, nesse slide vamos abordar alguns conceitos que devem ficar claros na mente para o estudo da farmacologia e também para não gerar confusão, visto que muitos desses conceitos são confundidos pelas pessoas. Vamos lá, o que é fármaco? O fármaco corresponde a uma substância química conhecida com capacidade de alterar funções fisiológicas conhecidas. Ou seja, o fármaco ele não cria função, ele apenas tem a finalidade de alterar funções fisiológicas, sendo geralmente diferenciados entre agonistas e antagonistas, sendo que existem ramificações dessas duas nomenclaturas. Droga é uma substância bruta pela qual se extrai os princípios ativos. Por exemplo, a papoula se extrai a morfina, E a droga em si pode corresponder também, que no caso é o produto bruto em si, da qual se extrai o fármaco. Por exemplo, antigamente, no século XIX, muitas plantas elas davam em algumas épocas do ano. Daí, para você isolar essas plantas para usar mais para frente, eles acabavam utilizando os meios de conservação. Como, por exemplo, existem algumas partes das plantas que são utilizadas para tratamentos, que nem pode ser utilizado a raiz, o caule, as folhas, frutos, sementes, na qual eles guardavam esses produtos das plantas e muitos acabavam ficando em alcoolatura, que no caso você pega uma parte da planta e deixa de molho em álcool num frasco e fica guardado. E também existe a secagem, na qual é utilizado muito até hoje, na qual você, por exemplo, pega uma folha de alguma planta, como por exemplo a espinheira santa, e você deixa secando por exemplo, em cima de uma forma. E daí você guarda isso e você usa quando você precisa. E isso pode ser chamado de droga, porque é a partir disso que você se extrai o princípio ativo, que no caso é o fármaco. Medicamentos. Os medicamentos são produtos farmacêuticos que possuem finalidade de diagnosticar, prevenir, curar, tratar doenças e também aliviar sintomas. O que é biodisponibilidade? A biodisponibilidade corresponde à quantidade do fármaco e à velocidade pela qual este atinge a circulação sistêmica, passando pelo sistema hepático de primeira passagem. E a bioequivalência significa que os medicamentos possuem a mesma biodisponibilidade, como por exemplo
é o que acontece com os medicamentos genéricos. Eles devem, por eles serem intercambiáveis entre o medicamento de referência, eles devem ter a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência do medicamento de referência, para poderem sim ser intercambiáveis. E o que é absorção? A absorção corresponde à passagem do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Existem várias vias de administração, que vamos ver mais para frente, em uma outra futura aula. O que é eficácia? Eficácia corresponde à resposta máxima que um fármaco é capaz de fornecer em sua dose, determinado pelo complexo fármaco-receptor. O que é efeito adverso? O efeito adverso corresponde ao efeito colateral desenvolvido por um fármaco, ou seja, corresponde ao efeito tóxico conhecido pelo fármaco, que nem já foi mencionado, que o pantoprazol, né, que utiliza esse protetor gástrico, ele acaba desenvolvendo cólicas abdominais pelo seu uso. O que é uma dose letal? A dose letal corresponde a uma dose do fármaco que é capaz de matar 50% de uma população. E a dose efetiva é a dose administrada que é capaz de produzir resposta em 50% de uma população. E o índice terapêutico corresponde à razão entre a dose letal e a dose efetiva, correspondendo à margem de segurança do uso do fármaco, na qual é possível administrar doses que não sejam subterapêuticas e doses que não sejam tóxicas para a pessoa. O que são formas farmacêuticas? A forma farmacêutica corresponde ao estado final que o fármaco vai apresentar. Ou seja, existem fármacos na forma de pó, grânulos, drágeas, comprimidos, cápsulas moles, cápsulas duras, formas farmacêuticas líquidas, como alguns shampoos, o próprio esmalte, formas farmacêuticas semissólidas, como algumas suspensões, algumas que são utilizadas para tratamento de azia, né, por exemplo. E o receptor? O receptor corresponde ao local onde a molécula do fármaco irá se ligar. Né, que pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico, pode ser uma proteína de membrana, uma proteína nuclear, né, um receptor intracelular e assim por diante. O que é veneno? Veneno corresponde a qualquer substância química que tem capacidade de prejudicar o organismo vivo, ou seja, causar efeitos maléficos ao organismo. Uso off-label corresponde à prescrição de um medicamento cuja indicação não está na bula, estando relacionado ao efeito adverso do medicamento. Ou seja, muitos medicamentos são prescritos por meio do seu efeito adverso para tratamento de certos quadros. Como, por exemplo, existem antihistamínicos de primeira e segunda geração. E a histamina é um receptor, uma molécula do organismo na qual interage por receptores que é responsável pelo estado de alerta. E o sistema nervoso central é um sistema que ele é fechado, né? Os vasos sanguíneos são muito colados entre si as células, desenvolvendo assim a barreira hematoencefálica, né? O que acontece? Os medicamentos antihistamínicos, que são tratados para tratar a alergia de primeira geração, são medicamentos lipofílicos. O que significa isso? Medicamentos lipofílicos significa que são medicamentos que são capazes de atravessar barreiras lipídicas e também por serem moléculas pequenas, acabam atravessando a barreira hematoencefálica. E eles acabam
impedindo, né, que são antagonistas de histamina, eles acabam impedindo com que a histamina haja no seu receptor, deixando assim a pessoa em estado de alerta. Você impedindo com que a histamina haja, a pessoa vai acabar tendo sonolência e a pessoa acaba dormindo. Por isso, alguns antihistamínicos de primeira geração são utilizados para tratar insônia. Né? A pessoa tem dificuldade em dormir e você administra, né, o médico, né, acaba receitando para você induzir a pessoa ao sono sem precisar tomar os medicamentos hipnóticos, que são medicamentos que induzem o sono. Né? Muito bem, essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. E aqui são algumas referências, alguns livros que eu recomendo para se utilizar para estudar a farmacologia. No caso aqui, né, nós temos as bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman, né, que no caso é a Bíblia da farmácia. É um livro com linguagem extremamente complexa, difícil e pesada de ler. E já existe a 13ª edição deste livro. E aqui nós temos o Hangdale, que é um livro de farmacologia que eu mais uso para estudar, que ele tem uma linguagem mais acessível. Não é uma linguagem tão difícil, mas também é complexo. E também esse ano ele acabou tendo a sua nova edição publicada, né? a nona edição. Aqui nós temos o livro da Farmacologia Ilustrada, né? De Karen Waller, que é um livro mais didático, com uma linguagem bem fácil, bastante imagens para ler, assim, interpretar, né, para se estudar. Fica algo mais visível. Assim, recomendo bastante. E tem o Golan, né, que é Os Princípios de Farmacologia, um livro muito bom. E tem a Farmacologia Básica e Clínica de Katzung, que também é um livro muito bom. E nós temos também, que eu recomendo, é um livro de mão, que na verdade não é um livro tanto de mão, é um livro bem grossinho, para falar a verdade, que é Os Medicamentos Lexicomp Manoli, que é um bulário, literalmente é um bulário. É um livro que tem quase 2.000 páginas só de medicamentos, bulas de medicamentos, assim. E também existe um site chamado Drug Bank, que se por um acaso você não tiver com este livro por perto, você pode utilizar o site Drug Bank. Você digita o fármaco que você quer em si, ele te dá todas as informações que você precisa, desde farmacodinâmica, farmacoposologia, dose, indicações e assim por diante. E o que eu falo da farmacologia? É uma matéria extremamente complexa, né? Não é fácil de se entender. Para você entender a farmacologia, você tem que entender de matérias anteriores, que que nem no caso as químicas, né? Você tem que entender de anatomia, biologia celular é muito importante. Daí depois vem histologia. Para você entender a histologia, você tem que primeiro entender a biologia celular, para depois você poder entender fisiologia. Fisiologia é fundamental. Todo profissional de saúde tem que entender muito de fisiologia. Um bom profissional de saúde tem que entender muito de fisiologia. Para só assim... e as doenças também, tem que compreender as doenças também. E para só assim você poder entender e estudar farmacologia para ter mais facilidade. Né? É isso que eu recomendo. E o essencial do corpo humano é a comunicação celular. Tudo funciona com comunicação celular. Se não tiver comunicação celular, o corpo humano não funciona. O corpo humano é baseado em comunicação celular. Os medicamentos, eles agem nessas comunicações celulares, inibindo-as ou facilitando com que algumas moléculas endógenas exerçam seus efeitos. Né? Por isso é fundamental entender essas matérias anteriores, né? E para assim poder entender melhor essa matéria, além de outras matérias que eu não citei aqui, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje,
né? Espero que tenha aproveitado a aula. E, se Deus quiser, nós faremos mais aulas de farmacologia, como a farmacocinética e a farmacodinâmica. Tá bom? Muito obrigado e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até a próxima!